Bom dia, gente. Nós estamos aqui hoje, 17 de agosto de 2021, né, mais uma aula da disciplina de instalações elétricas. Lembrando que a gente está estudando a unidade 4, que é sobre instalação de lâmpadas com interruptores paralelos intermediários. Nós começamos na semana passada e essa semana vou lembrar rapidinho que nós já vimos e a gente finaliza então esse capítulo para na semana que vem eu passar o próximo trabalho de vocês, tá? Que vai ser um trabalho de instalação elétrica de uma resistência. Então agora a gente vai vou passar para vocês uma plantinha com alguns dispositivos elétricos e aí vocês vão fazer a instalação desses dispositivos. Bom, antes de começar aqui efetivamente na aula, eu gostaria de lembrá-los aqui que nós temos programado para hoje, até às 11h55, a entrega daquela lista de exercícios, que é a lista de exercícios 2, tá? Ela é a lista individual e vale 15 pontos. E aí eu queria saber aqui, antes da gente entrar na matéria de hoje, se vocês têm alguma dúvida para poder finalizar essa lista. Eu vi aqui que algumas pessoas já me enviaram, ó, já tenho 6 envios aqui, só que ainda tem um pouco aí que está finalizando para poder me enviar. Então, quem está fazendo ainda tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Bom, pessoal, então, já que está todo mundo tranquilo, vamos para a aula, beleza? Bom, vou voltar aqui. Então, a aula, nesse capítulo, né, nessa unidade, a gente vai estudar aqui sobre os interruptores paralelos, os interruptores, a instalação deles, né, que nós já vimos na semana passada. Aliás, nós paramos na instalação na semana passada, e também sobre os chamados interruptores intermediários. Lembrando que o interruptor paralelo ele é feito para a gente fazer o acionamento de um ponto de luz, utilizando dois interruptores que ficam, obviamente, distantes um do outro, né? Ou seja, eu consigo, por exemplo, num quarto, colocar um interruptor do lado de uma cama, um interruptor próximo à porta, de maneira que eu, tanto deitado quanto entrando ou saindo do quarto, eu consigo ligar e desligar a minha lâmpada. Esse interruptor paralelo, ele também é conhecido como three-way, né? Na realidade, em alguns locais, o pessoal nem entende ele como interruptor paralelo, né? Chama ele só de interruptor three-way. E aqui, lembrando rapidinho o esquema de ligação dele, né? Ah, enquanto no interruptor simples, lá de uma sessão que nós estudamos antes das férias, a gente tem a fase entrando no interruptor e saindo um único retorno que vai direto à lâmpada. Aqui a gente tem uma ligação intermediária, chamamos assim, retornos intermediários, que são os retornos que ligam um interruptor ao outro. Então a ligação funciona dessa forma. Eu alimento o primeiro interruptor, com uma fase, né? Esse interruptor sai dele dois retornos que vão até o outro interruptor, né, ligando os dois retornos do outro interruptor, e do ponto central do outro interruptor vai então o retorno para a lâmpada. Né? Então esse esqueminha aqui vai ser sempre assim. Professor, faz diferença a fase vir para esse ou para esse interruptor? Não faz diferença nenhuma. Tá? Então não tem diferença, os interruptores eles são perfeitamente idênticos, não tem diferença numa instalação elétrica em qual dos interruptores vai a fase e de qual interruptor sai o retorno para a lâmpada. Tá? Fica a escolha do instalador, é claro, sempre tentando enxergar a maneira que você vai fazer, que vai gastar menos fio, né, em termos de quantidade, né, menos metros de cabo. Aqui o funcionamento ele é bem simples, né? Essa setinha aqui representa a tecla. Quando a teclinha do interruptor está numa posição, ele liga o pino central com a parte superior, com o pino superior. Quando a teclinha do interruptor está na outra seção, quando eu falo tecla, gente, só para especificar, é o botãozinho do interruptor, tá? Quando a tecla do interruptor está na outra posição, ele liga o pino central com a parte inferior. Né? Então, no interruptor, da forma que ele está aqui, a lâmpada estaria desligada, porque se nós seguirmos o caminho aqui, ó, a setinha apontando para cima, nós temos a tensão chegando até esse ponto, mas o circuito está aberto aqui e a minha lâmpada não acende. Dessa forma, se eu apertar a tecla do segundo interruptor para cima, eu fecho o circuito e a lâmpada acende. Ou se eu apertar a tecla do primeiro interruptor para baixo, eu fecho o circuito aqui por baixo, a lâmpada acende. Uma vez que ele está fechado por baixo, por exemplo,
Obviamente, se eu retornar essa tecla, ele volta a apagar, ou se eu apertar a segunda tecla agora, eu abro o circuito aqui, né? E do contrário, se essa tecla estivesse para cima, né, eu apertando ela para baixo, a lâmpada voltaria a apagar, ou eu pressionando essa daqui para baixo, a lâmpada também apagaria. Esse é o funcionamento do interruptor three-way. Alguém tem alguma pergunta sobre esse esquema aqui, como é que funciona? É uma lógica. Professor, Pode falar. rapidinho. Ali no esquema unifilar, por que, por que a fase ficou preta? Não, não, esquece, esquece. Não, não é. Por quê? Pode falar. A fase ficou. Não, não, tá certo. Não, esquece. É na Essa tomada, daqui, é que a Liza? face da tomada é preta mesmo. Não, não, é que eu confundi. Tá certo. Ah, entendi. Você está falando desse tracinho aqui, né? É, Ah, beleza. É isso que você falou mesmo. Na prática, Liza, quando a gente estiver fazendo no AutoCAD, não precisa de fazer tudo colorido, não, tá? Aqui o autor do livro fez só para poder exemplificar, para poder talvez diferenciar, né? Para a gente não confundir. Então ele usou um vermelho e a cor preta, né? Mas quando a gente vai fazendo. Se você quiser fazer no AutoCAD, fica legal, tá? Fica bem interessante, ajuda a visualizar melhor quem é o circuito um, 2, 3. Mas é claro que quando a gente começa a aumentar muito o número de circuitos, instalações maiores vão ter 18 circuitos, por exemplo. Aí a gente vai usar a paleta de cor toda para conseguir diferenciar a, as cores das fases no circuito. Aí talvez não tenha necessidade. Mas, igual eu comentei lá na aula passada, né? E acredito que você esteja fazendo assim, tentem usar as cores que ajudem vocês a não se confundirem agora no começo, quando vocês estão aprendendo. Professor, Pode falar. no unifilar também. Quando vai para o segundo interruptor, tem o umzinho e o A. O um não fica só em cima da fase, não? Fica em outros lugares também? Ah, não, todos os condutores que passam nos eletrodutos, a gente precisa indicar a qual circuito eles pertencem. Então aqui, claro que como esse interruptor está ligado só aqui, a gente pode pensar assim, nem precisar, professor, eu sei que a lâmpada é um, o interruptor pertence ao circuito um, então não precisaria do um. Só que vão existir casos, por exemplo, Maria, que junto com esse interruptor aqui vai ter uma tomada. Não tem aquelas tomadas conjugadas com interruptor, que é super comum a gente ter no banheiro, por exemplo? Sim, sim. Né? Então, nesse caso, não vai passar só um circuito. Além do circuito, os retornos, por exemplo, da lâmpada que vão estar passando aqui, estaria passando também mais três condutores. Né? Exemplo desses daqui, né? Por exemplo, circuito 2 também estaria passando aqui nesse eletroduto. E aí nós teríamos aqui um neutro, uma fase e um condutor terra também junto, passando por aqui, entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Então, assim, sempre que a gente passa um condutor em qualquer eletroduto da nossa instalação, a gente obrigatoriamente tem que identificar a qual circuito ele pertence. Quando não tem retorno, a gente faz só assim, né, só o númerozinho em cima, para dizer que o circuito que ele pertence. E quando tem retorno, a gente identifica com as letras também a qual ponto de luz aqueles retornos eles estão sendo utilizados, ou para qual ponto de luz eles foram colocados ali. professor, Beleza? só mais uma dúvida. Ali no multifilar, rapidinho. Nesse caso, não. Mas, por exemplo, na lista tinha. A tomada estava embaixo do interruptor. Eu só fui pensar nisso depois que eu já tinha passado canetinha em cima dela. Aí, na hora de ligar o neutro, a fase e o terra, eu acabei passando terra no meio. Pode dar a entender que está ligado também no interruptor ou não? Deixa eu abrir a lista aqui, só para eu não me confundir na resposta, pode ser? Tá? Você está falando Mais uma. aqui? Aí, ó. Uhum. Alguém tinha até me perguntado, esse desenho aqui, ele nem precisava de instalar aqui não, ele veio errado, mas se você instalou não tem problema. Não é Não, dessa não, é da outra que tá errado. É o da outra? de qual que tá errado? Essa É da... verdade, aqui ele já fala, três tomadas, perdão. É. Essa daqui, né? Sim, tem uma tomada a mais. É.
Que aqui ele fala 3 tomadas, aqui embaixo tinha 4. Mas quem instalou, pessoal, tá certo também, tá? Era só que não precisava. Mas não tem problema, Tá. não. O senhor entendeu minha dúvida na de cima? Não, agora pode falar de novo, Liza, por Por favor. exemplo, quando eu fui desenhar, eu só fui perceber depois que eu já tinha passado canetinha. Quando eu fui desenhar, o que eu fiz? Eu passei o neutro, o neutro, o terra e a fase. Só que em vez de puxar o terra pro ladinho para sair fora do interruptor, eu acabei ele passando pelo meio. Pode dar a entender que ele tá ligado no interruptor também? Ah, não, porque, assim, não fica bonito e você deve evitar. Mas você tá falando que você fez foi isso daqui, né? Tipo assim, né? Mais ou menos. Né? Porque fica feio, né? Mas eu só Não, ligaria, eu só fazia uma ligação elétrica aqui se tivesse uma bolinha. Lembra que eu comentei com vocês que toda conexão elétrica a gente representa uma bolinha? mas tipo, porque quando você passa o fio para encaixar como que é o nome? Na lâmpada, por exemplo, a gente não faz a bolinha. Como assim? Tipo, deixa eu tentar desenhar aqui mais ou menos. Não, não. Se é assim, sim. Mas vamos supor que viesse só direto do interruptor para a lâmpada. Como é que o senhor ia fazer? Só assim. Então, e não ia ter o encaixe. É disso que eu tô falando. Se pode gerar dúvida na pessoa que vai olhar, entendeu? Ah, então, mas é porque quando é de um componente para o outro, aí não tem emenda no fio. Agora, nesse caso aqui, né, se eu fosse ligar 2 componentes no mesmo fio, um deles precisaria de ter emenda, entendeu? Uhum. Então, como ele sai desse ponto até esse ponto, a gente entende que se não tem nenhuma bolinha nesse trajeto, significa que não tem mais nenhuma carga ligada nesse fio, Ah, tá bom, então. entendeu? Uhum. Mas assim, pensando em desenho, a gente sempre evita de tocar o fio em qualquer simbologia para não causar confusão. Mas eu não vou dar errado, não, tá, Lázaro? Uhum. E a gente nunca passa propositalmente. Eu vou dar um exemplo, né? Eu nunca faço assim, ó. Vamos supor que eu queira ligar um ponto aqui nesse ponto. Eu não vou fazer dessa forma aqui, passando por um monte de contatos no meio do caminho, porque fica feio, né? E porque pode causar confusão. Então, nesse caso aqui, se fosse o caso, né? A gente faria um contorno. Pessoal, fica feio porque o meu negócio aqui não deixa eu desenhar bonito, né? Mas a gente faria algo assim, ó, contornando a tomada. E no caso de quando tem uma tomada em cima da outra, porque, por exemplo, nos slides tinha uma tomada em cima da outra, e aí só passava direto o fio, assim. Não Aí dava. você, porque aí você faz assim, ó. Deixa eu ver. Eu acho que vai ser mais fácil. Deixa eu apagar isso aqui para não estragar a lista. Tem uma ferramenta de desenho aqui, que eu me lembro que tem. Deixa eu abrir ela rapidinho. Aí, vocês conseguem ver ela aí, não conseguem? Sim. Beleza. Sim. Vai ficar feio, tá, gente? Que eu sou péssimo para desenhar com o mouse. Mas, vamos lá. Acho que a situação que a Liza está falando é mais ou menos essa daqui. A gente tem uma tomadinha aqui. E nós temos outra tomadinha aqui assim. Faz de conta, tá, gente? É isso, né, Liza? Isso. Aí a gente tem aqui em cima passando. Nossa Senhora. Tem alguma forma de fazer linha aqui? Acho que não, né? Eu acho que não tem, não. Será que o shift funciona? Funciona. Então, aí eu tenho aqui fase, neutro e, e terra. E proteção. Então, o que a Liza está dizendo é isso daqui. Ó. Vamos supor que a ligação tá assim, certo? Uhum. Aí lembrando que aqui a gente tem que colocar as bolinhas fechadas. Tá? Aqui eu vou desenhar só. Nossa Senhora. Ele nem deixa eu fazer uma bolinha pequenininha. Deixa eu fazer com a caneta mesmo. Aqui tem que representar uma emenda. Aqui tem que representar outra e aqui outra. Né? Aí aqui, como é ligar esse ponto nesse ponto, eu faço assim, ó.
Isso aqui eu posso fazer. Era essa a sua pergunta? Mas, por exemplo, no slide está por baixo da tomada. Você está falando que essa parte aqui não passa? Não por cima. Não como se estivesse ligando uma tomada na outra, mas como se elas estivessem na mesma direção e a tomada de baixo estivesse passando os fios por baixo da outra, entendeu? Deixa eu ver aqui. Tá tipo assim, ó. Isso. É. Pode ser também, porque essa simbologia aqui é só um desenho que o livro inventou, não existe em nenhuma norma. É só para deixar ele mais fácil de entender. Né? Mas tá beleza, né? Mas aí a gente entende que eu tô ligando esse ponto aqui e eu tô ligando esse ponto aqui. Fica mais bonito o desenho assim. Mas a outra forma de fazer isso daqui poderia ser assim também, ó. E é o que a gente vai fazer muitas vezes, tá? Principalmente quando você estiver estudando a disciplina de comandos elétricos, tá? É, colocando as bolinhas, tá? Eletricamente falando, quando a gente for fazer, vocês forem fazer os esquemas multifilar de comandos, vocês vão fazer ele mais nesse esquema aqui assim, ó. Entenderam? Uhum. Porque na prática mesmo, o que a gente vai fazer quando a gente estiver lá em laboratório vai ser algo desse tipo aqui. Porque a gente não vai pegar o parafusinho da tomada e ligar dois fios lá. Tipo, o fio que vem da fase para cá e o que sairia para ir para outra tomada, entendeu? Na prática mesmo, a gente vai ter que emendar o fio. Uhum. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Sim. Uhum. Né? Então, é assim, a realidade é mais próxima disso do que daquele desenho mais bonitinho para entender, né? Que passa um fio por ali e tal. Então, por que isso aqui é importante? Porque quando a gente faz assim, a gente já entende onde vai ter emenda. Assim, aqui vai ter uma emenda, aqui vai ter outra, aqui vai ter outra. Vai ser uma emenda do tipo derivação, porque eu vou ter que derivar do meu condutor fase, uma outra fase para vir para esse ponto interruptor. Vou ter que derivar do condutor neutro, um fio para vir para o neutro daqui, e do condutor proteção também para vir para esse outro ponto da tomada. Então, na realidade, isso daqui é mais próximo do que a gente vai instalar. Era isso, né, Laís? Sim. Uhum. Obrigada. Nada. Bom, aí só para a gente finalizar aqui, desse circuito aqui, então, como é que a gente vai para o esquema unifilar dele? É simples, né? Com o multifilar desenhado fica simples, na verdade. A gente tem uma fase que deve ser levada até o primeiro interruptor three-way, ou o primeiro interruptor paralelo do conjunto, que ela está sendo representada aqui, né? Saindo do quadro de distribuição, a minha fase do circuito 1 vai até o primeiro interruptor, que aqui eu adotei como sendo esse daqui. Né? Quando eu falo eu, pessoal, é o nosso livro, tá? Adotou como sendo esse daqui. Repare que a simbologia do three-way ela é diferente do interruptor simples, que é só uma bolinha vazia no centro, né? Aqui é uma bolinha preenchida. Né? E aí do interruptor 1, né, digamos assim, do primeiro interruptor do three-way, vão sair dois retornos que seguem para o segundo interruptor. Esses retornos estão aqui, e representado aqui, acho que foi até a Maria que perguntou, né, pela letrinha A para dizer que eles pertencem ao conjunto de interruptores que acionam o ponto A. Então está passando aqui esses dois interruptores e eles descem por esse outro eletroduto até o próximo interruptor. Então eles estão aparecendo novamente aqui, né, então esses dois interruptores aparecendo novamente aqui, até chegar a esse segundo interruptor, e do segundo interruptor eu tenho o meu retorno que vai para a lâmpada, que está aqui esse fiozinho marrom, né, saindo desse interruptor e vindo até a nossa lâmpada. Para finalizar a ligação, nós temos o condutor neutro, que deve ser ligado na lâmpada, então ele também passa aqui por esse eletroduto até a lâmpada, e o nosso condutor de proteção, que mesmo utilizando ou não, nós devemos seguir com ele na instalação de iluminação.
E aí, para finalizar, já que a gente tem um circuito aqui que também tem uma tomada, a gente tem aqui, por esse outro eletroduto subterrâneo, por isso que ele está tracejado, passando aqui os condutores neutro, fase e proteção, que devem seguir até a tomada. Fazendo mais uma lembrança aqui do que nós vimos no semestre passado, né, normalmente os condutores de 1,5 milímetros quadrados, a gente não representa a bitola dele aqui, né, daí para diante a gente representa, né, aqui 2,5, por exemplo, dizendo que esses condutores são condutores de 2,5 milímetros quadrados. Dúvida nessa representação, pessoal? Acho que tá tranquilo, né? Tranquilo. De boa. Obrigado. E aí, só uma representação mais prática visualmente falando, né, daquele circuito que nós fizemos. Nós teremos aqui a tomada com fase, proteção e neutro, vindo aqui do quadro de distribuição. Então, o neutro vem do barramento de nêutrons, proteção vem do barramento de proteção, e a fase vem do disjuntor do circuito, que no caso da tomada é o circuito 2, então ela vem do disjuntor 2, tá? E para acionar a nossa lâmpada, nós temos também o neutro vindo do barramento de neutro, a proteção vindo do barramento de proteção, né? Ambos passam direto aqui, a gente não tem emenda na proteção, porque não está sendo ligado na lâmpada, apenas no neutro para poder conectar com a lâmpada. Deixa eu voltar aqui, né? Então, esse neutro, ele, naquele desenho lá, né, como se tivesse um outro eletroduto aqui, e esse circuito 1 continua passando pelo outro eletroduto, e a gente fez uma emenda no neutro para ligá-lo a essa lâmpada aqui. E nós temos a fase, que é esse vermelhinho, que sai aqui do quadro de distribuição do disjuntor 1, que é o circuito que vai ligar essa lâmpada. Ele segue pelo eletroduto, né, desce, faz uma emenda, porque ele também segue no eletroduto, né, então a gente faz uma emenda na fase, ele desce até o primeiro interruptor do conjunto three-way, saem desse interruptor 2 retornos, que são esses 2 pretinhos aqui, que vão até o segundo interruptor three-way, e aí, para finalizar, desse segundo interruptor three-way, do pino central dele, sai o condutor que está na cor marrom aqui, que é o retorno que vai até a lâmpada. Na lâmpada, a gente vai ver isso no laboratório também, a gente sempre liga no ponto central da lâmpada o interruptor de retorno e na rosca da lâmpada o de neutro. Claro, a gente não liga ele diretamente à lâmpada, a gente coloca isso no chamado receptáculo, ou boquilho, ou bocal, né, que o pessoal popularmente chama, onde a gente rosqueia a nossa lâmpada, tá? Por que o neutro, se a gente inverter isso daqui, a lâmpada, obviamente, também vai acender, né, que a corrente alternada não faz diferença. Mas a questão de ligar o neutro na lâmpada é uma questão de proteção, porque quando a gente vai trocar essa lâmpada, se por acaso a gente tiver o retorno ligado aqui na rosca da lâmpada e o interruptor estiver acionado e você esqueceu de desligar o disjuntor para trocar a lâmpada, você pode tomar um choque, né? Então o neutro aqui na rosca é uma questão de proteção. Desculpa, gente. Aqui são os mesmos desenhos que a gente também já discutiu na aula passada e tem relacionado com o que a gente acabou de fazer ali. Nós temos aqui do quadro de distribuição fase, proteção e neutro direto para a tomada. E aqui nós temos fase, proteção e neutro também passando pelos eletrodutos. A proteção passa direto. A fase, ela é emendada, vai para o interruptor 1 do three-way, saem os 2 retornos, vai para o interruptor 2 three-way, e sai o retorno que volta para a lâmpada, e também temos uma emenda no neutro para poder ligá-lo até essa lâmpada. Já pensando no cômodo de uma casa, nós temos aqui do quadro de distribuição neutro, fase e proteção que vai até a tomada do circuito 2, neutro, fase e proteção, do circuito 1, né, que passa direto, observem que ele segue nesse eletroduto para ligar outras lâmpadas do mesmo circuito, né, e aqui, nesse ponto, nós temos a fase indo até o interruptor, primeiro interruptor three-way, saindo dele 2 retornos, que vão para o segundo interruptor three-way, estão aqui, e depois o terceiro retorno que retorna para a nossa lâmpada, para fazer o acionamento dela. Aqui foi exatamente onde nós paramos na aula passada, tá? Que são as situações onde a gente tem um interruptor paralelo bipolar, né? Ou seja, a gente quer fazer a mesma coisa, quer fazer a instalação de uma lâmpada, acionando ela de 2 pontos diferentes, entretanto, a gente tem uma lâmpada em 220 volts que vai ser acionada ao invés de fase neutro por fase.
Então, observem que aqui a gente não tem o neutro, a gente tem a fase R e a fase S1, né, porque pertence ao circuito 1. Aí, nesse caso aqui, no interruptor three-way normal, nós teríamos apenas a parte de cima, digamos assim. Né, entra uma fase, vão os dois retornos para o segundo interruptor e sai o retorno para a lâmpada. E aqui ligaria o neutro. No interruptor bipolar, a gente tem um número de contatos dobrado, e aí a lógica é dobrada também. Nós vamos ter as duas fases entrando no pino central do primeiro interruptor, nos pinos centrais, perdão, né? Então, a fase R ligada aqui no pino de baixo, a fase S no pino de cima, por exemplo, né? Não faz diferença a ordem, tá, gente? Dos primeiros pinos aqui, os da esquerda, nós vamos ter dois retornos que vão para os outros pinos. Também não faz diferença se eles ficam na esquerda ou na direita, do outro lado, tá? Tanto faz. Aqui, pelo desenho, a pessoa preferiu desenhar dessa forma. Então, aqui nós temos ligado nos dois parafusos das extremidades um retorno, e também aqui embaixo, nas duas extremidades, outro retorno. E as outras duas extremidades do centro aqui, digamos assim, conectadas também uma com a outra. Também não faria diferença se tivesse cruzado o fio, né? Se tivesse esse parafuso nesse daqui, por exemplo, e esse nesse. Não, aí pode fazer diferença dependendo de como você ligou o segundo. Vai tomar cuidado para a gente não curto-circuitar as fases, né? Então, com uma chavezinha com um multímetro, por exemplo, a gente consegue resolver isso lá na hora de fazer a instalação sem problemas. E aí, saindo aqui, então, do segundo interruptor, dos pinos centrais, dos dois retornos que seguem para a lâmpada. Então, é a mesma coisa do circuito anterior, o que muda é que a gente dobra aqui, é como se a gente colocasse um three-way para cada fase, né? Mas eles são acionados simultaneamente. A tecla desse interruptor aqui é aquela tecla mais gordinha, né? Como se fossem duas teclas unidas, tá? Dúvidas disso daqui, gente? Inicialmente, não. Beleza, então aqui na representação, tá vendo que como se fossem dois interruptores three-way, e a gente faz esse tracejado aqui, ó, nas setinhas. O que esse tracejado representa? E isso vale para qualquer circuito elétrico, tá? Sempre que a gente liga duas chaves com um tracejado ou uma barrinha igual está aqui, né, significa que elas têm uma ligação mecânica uma com a outra. O que representa a ligação mecânica? Que eu não consigo acionar uma sem acionar a outra. Então, nesse caso aqui, quando essa setinha vai para baixo, essa daqui vai junto e vice-versa, né? Quando essa vai para baixo, a outra vai junto, que é representado pelaquela união das duas teclas, né? A gente sempre aciona as duas simultaneamente. Então, entram as fases, né? Aqui no primeiro interruptor, three-way, digamos assim, e a segunda fase no segundo, né? Lembrando que eles são um conjunto só, tá? Aí vão os dois retornos do interruptor da parte de cima, os dois retornos da parte de baixo, é feita a ligação. E aí saem aqui, então, os retornos que devem seguir até a lâmpada. Então, o esquema para poder fazer o acionamento do interruptor paralelo bipolar. Observem que aqui já começa a ter uma quantidade enorme de fios, olha. Uma ligação simples, né, que é para poder acionar uma lâmpada, a gente vai estar passando no interruptor a quantidade de 6 condutores para acionar uma única lâmpada, tá? Que a gente vai para o primeiro interruptor, então, com as duas fases, né? Então tá aqui fase R e S, né? Passando por esse eletroduto, descendo por esse eletroduto até o primeiro interruptor. Desculpa. Desse primeiro interruptor vão sair 4 retornos, tá? Os 2 primeiros retornos para a primeira fase, os 2 próximos retornos para a segunda fase, então ambos aqui. Vão passar aqui até chegar o outro interruptor. Repare que a simbologia tem essa espécie de ampulheta aqui dentro, né, para dizer que é um interruptor paralelo e que é um paralelo bipolar. Diferente, é só paralelo, ele é preenchido. Lembrando, mais uma vez, não existe obrigatoriedade de usar esse tipo de simbologia, dado que a gente não tem mais norma vigente. Entretanto, existe uma recomendação fortíssima para que utilize a norma que já existiu um dia, porque é o que o pessoal está acostumado a trabalhar. Então, desce pelo próximo eletroduto os 4 retornos que ligam os 2 interruptores paralelos bipolar, e depois saem os 2 retornos que seguem até a lâmpada, que são esses 2 últimos aqui na cor lilás, que devem ir até a lâmpada, finalizando assim o esquema unifilar do interruptor paralelo bipolar.
Bom, então para a gente finalizar agora esse capítulo, tá? Que é o capítulo 4, a gente vai falar sobre os interruptores intermediários, tá? Eles são utilizados, tá? Quando a gente tem necessidade de comandar uma lâmpada, né? Outra é um conjunto de lâmpadas. Só que a gente quer fazer esse comando utilizando mais de 2 pontos diferentes, né? Com o interruptor paralelo, ou three-way, né? Ele permite acionamento de 2 pontos, mas se eu tiver necessidade de acionar de 3, 4, de 10 pontos diferentes, aí eu não consigo fazer utilizando aquele esquema de ligação do three-way. Eu preciso desse intermediário, por isso que o nome dele é intermediário, que também é conhecido como four-way, tá? E aí, pessoal, não tem limites, tá? Você pode utilizar a quantidade de interruptores que você achar necessário, tá? E onde pode ter uma aplicação desse tipo? Como, por exemplo, um corredor de um hotel, de uma pousada, onde você quer acionar uma lâmpada e quer colocar um interruptor do lado de cada porta. Você quer acionar as lâmpadas do corredor, por exemplo, e você quer que cada porta daquele corredor consiga acionar a lâmpada. Essa é uma situação. É claro, gente, que isso era muito utilizado mais antigamente, tá? De uns 15 anos para cá, né, basicamente, a gente teve uma disseminação muito grande do sensor de presença. Então, quando a gente vai em hotel, a gente vai em pousada, não é comum a gente ter, as mais novas, pelo menos, né, a gente ter o uso do four-way, né, porque vocês vão ver que dá uma quantidade de cabos muito grande e aí é muito mais prático a gente colocar, ao invés de um monte de interruptores, colocar um sensor ou um conjunto de sensores no corredor para poder acionar as lâmpadas. Além disso, economiza energia também, porque é muito comum as pessoas esquecerem de apagar, né, a lâmpada, e aí o sensor de presença tem essa utilidade também. Então aqui tem algumas características, tá, do interruptor intermediário, o four-way. A primeira é que eles possuem 4 terminais para as ligações, basicamente são 2 terminais que vêm e 2 que seguem, então, 2 condutores, 2 retornos que vêm e 2 que seguem. Esses intermediários, eles são sempre instalados entre 2 interruptores paralelos. Então, para fazer o uso de 2 ou mais de mais do que 2 pontos, a gente ainda permanece com a obrigatoriedade de ter os interruptores three-way. Só que entre os 2 interruptores three-way, nós vamos adicionando os interruptores four-way ou os interruptores intermediários, conforme a necessidade do nosso projeto. E que as ligações de entrada e saída são feitas pela lateral do interruptor. Então, vamos aqui para o esquema de ligação, que vocês vão entender como é que funciona esse interruptor. Então, deixa eu dar um zoom aqui para o meu diagrama multifilar. Então, olha lá. Esquecendo essa parte do interruptor four-way, que é essa bolinha aqui com 4 pininhos, né? A gente permanece com a mesma lógica do interruptor three-way, né? Ou seja, chega uma fase no primeiro three-way, saem os 2 retornos, e no último three-way chegam 2 retornos e sai o terceiro retorno para a lâmpada. Então, se nós pensarmos nesse interruptor, não muda nada, tá? O que muda é que eu quero colocar um terceiro ponto de acionamento. E aí, conforme nós vimos ali no slide anterior, ele entra aqui entre os 2 interruptores intermediários, de forma que os 2 pinos da esquerda dele, nos 2 pinos da esquerda vão chegar aos 2 retornos, que vem do primeiro interruptor paralelo, e dos pinos da direita vão sair 2 retornos que vão para o segundo interruptor paralelo. E aí, esse daqui é o esquema de ligação. Vamos tentar entender a lógica de funcionamento. Como é que funciona esse interruptor intermediário, tá? Estão vendo que tem 2 setinhas aqui no seu interior? Essas setinhas, elas funcionam da seguinte forma. Com a tecla desse interruptor para um lado, essa setinha fica cruzada, ou seja, ela liga o primeiro pino da esquerda com o segundo da direita, ou melhor, o superior da esquerda com o inferior da direita, e o inferior da esquerda com o superior da direita. Quando a gente vira essa tecla desse interruptor, o que ele faz é, ao invés de cruzar as setinhas, ele coloca a ligação direta, que é ligar o primeiro pino superior da esquerda com o primeiro pino superior da direita, e o inferior da esquerda com o inferior da direita, né? Ou seja, a setinha fica daqui para cá e daqui para cá. Aí observem como é que vai funcionar.
Com essas posições de tecla, a minha lâmpada vai estar desligada, porque olha só, a fase vem até esse ponto, a setinha está conectando ela a esse ponto, essa setinha conectando a esse ponto, e aqui o circuito está aberto. Se eu apertar esse interruptor, essa setinha vai para cima, a lâmpada acende, tá? Agora, se ao invés de apertar esse interruptor, eu apertar esse daqui, observem que o circuito também vai fechar, porque olha, eu vou estar passando por aqui, e o circuito está fechado, a lâmpada acende. Agora, se os meus dois interruptores paralelos ficarem dessa forma e eu pressionar o meu interruptor intermediário, a minha lâmpada também vai acender, porque eu vou estar com o circuito daqui para cá, e aqui essa setinha ela vai vir para baixo, né? Ou seja, eu vou conectar esse ponto a esse ponto, e o meu circuito está fechado. Uma vez que o circuito está fechado, se eu apertar esse interruptor, vai desligar, se eu apertar esse, vai abrir o circuito aqui, se eu apertar esse, vai abrir o circuito aqui, e independente de onde eu abro o meu circuito, qualquer outro interruptor que eu aperte em sequência vai acionar a minha lâmpada. Entenderam como é que funciona o esquema multifilar para o interruptor intermediário? Alguém tem dúvida aqui de funcionamento? Não, tá de boa. Beleza. Até recomendo que vocês deem uma olhada com mais calma depois, mas não tem muita dificuldade não, tá? É isso mesmo, galera. Aqui tá de boa. E aí agora aqui, né, como é que a gente faria a instalação então? Tá? Eu tenho aqui uma lâmpada, eu tenho aqui 3 pontos, da onde eu quero acioná-las, perdão. Né, 2 desses pontos são os interruptores intermediários, os interruptores paralelos, que tem aquela mesma simbologia que nós vimos, que é uma bolinha toda preenchida. E nós temos um terceiro ponto de acionamento, que é o interruptor intermediário, que é essa bolinha metade preenchida e metade vazia, tá? A simbologia para o interruptor intermediário. Então, basta a gente seguir o esquema multifilar, né? Observem. Eu tenho a minha fase chegando até o interruptor 1, three-way, então eu tenho aqui a minha fase, descendo por esse eletroduto, tá aqui, chegando até o meu primeiro interruptor three-way. Desse interruptor three-way, eu tenho 2 retornos que ligam ele ao interruptor intermediário. Então, eu tenho aqui 2 retornos que vão passar por esse eletroduto e vão descer por esse eletroduto. Aqui estão eles até o meu interruptor intermediário. Depois do meu interruptor intermediário, eu tenho aqui mais 2 condutores de retorno que ligam esse interruptor intermediário até o meu próximo interruptor, que é o interruptor paralelo, ou three-way, né? Então eu tenho aqui os meus 2 retornos que vão subir por esse eletroduto, depois vão descer por esse terceiro eletroduto, aqui estão eles, ligando-os até o meu segundo interruptor paralelo, ou o terceiro interruptor do meu conjunto aqui. E desse interruptor paralelo vai sair então o meu retorno, que está aqui representado na cor amarela, que vai ligar esse interruptor three-way até a nossa lâmpada. Então está aqui o retorninho amarelo, saindo desse ponto até a lâmpada. Depois, aí o comum para todas as instalações que nós fizemos, né, o neutro ligando a lâmpada, que está aqui, né, passando por esse eletroduto, sendo ligado na minha lâmpada, e também passando aqui o condutor de proteção, mesmo que eu não esteja ligando ele em nenhuma parte do circuito. A tomada aqui, né, é uma tomada 220 volts, então ao invés de levar fase, neutro e proteção, nós levamos fase e proteção. Então tá aqui, fase R2 e S2, o 2 é do circuito 2, né, gente? Ligando, o nosso quadro, fazendo a conexão do quadro de distribuição até a nossa tomada, a tomada baixa, né? Aqui não está tracejado, porque é um eletroduto que passaria pela parede, por exemplo, ligando a nossa tomada 2. Perguntas sobre essa ligação unifilar aqui? Beleza, gente. Obrigado. Então, aqui um diagrama mais realista, assim, né? Nós temos aqui um disjuntor do circuito 6, né? Aqui ele botou a tomada no circuito 6, ao invés do 2, que estava no slide anterior. Observem que esse é um disjuntor bipolar, né? Porque ele pega 2 fases, né? Aqui a fase R e a fase T, nesse circuito aqui. E ele tem essa ligação mecânica, né? Que diz aqui pra gente que esse disjuntor sempre liga e desliga os 2 polos desse disjuntor bipolar simultaneamente. As 2 fases sendo ligadas na nossa tomada, assim como o condutor de proteção que vem aqui do nosso barramento de proteção.
Para o circuito 1, que é o circuito que vai fazer essa ligação, nós temos aqui o condutor de proteção, o condutor neutro, vendo seus barramentos também. O de proteção não é feita nenhuma emenda, o neutro nós temos a emenda que vai para a lâmpada. E aí a nossa fase, né, nós descemos com ela para o primeiro interruptor three-way, saem os dois retornos, passam num eletroduto, que é que ele não desenhou eletroduto, é como se ele tivesse escondido aqui para não confundir o desenho, né? Mas desse eletroduto descem dois condutores, que são esses dois retornos que vêm do three-way, e sobem mais dois retornos, que são esses dois branquinhos que vão para o próximo three-way, e do próximo three-way sai um terceiro condutor aqui, que é o retorno que deve ser ligado na lâmpada. O retorno vai no pino central e o neutro vai na rosca dessa lâmpada aqui. E aí, pessoal, desculpa, aqui nós temos, então, numa planta, né? É claro que fica meio embolado, né? Igual eu já falei lá desde o começo, isso daqui é só para a gente entender o funcionamento. Na prática, a gente vai fazer a representação sempre com essa figura da direita. Mas entendendo aqui, né, nós temos no quadro de distribuição fase R2, S2 de proteção, indo direto para a tomada, e a fase R1, o neutro 1 em proteção, subindo pelo eletroduto para o ponto de luz, para a caixinha octogonal da lâmpada. Aqui nós fazemos uma emenda na fase, que segue aqui para as próximas lâmpadas, tá? Essa fase desce para o primeiro interruptor intermediário, primeiro interruptor paralelo. Desse interruptor paralelo vão dois retornos para o interruptor intermediário. Do interruptor intermediário saem dois retornos que vão para o próximo paralelo, e desse último paralelo sai o nosso retorno que deve ser ligado à lâmpada. E além disso, nós temos aqui no neutro uma emenda para poder fechar o circuito com a lâmpada. Na imagem da direita, né, é o mesmo circuito, porém aqui fazendo uma representação unifilar, tá? Não essa funcional aqui que o livro faz para auxiliar no entendimento. Nós temos aqui do quadro de distribuição fase e proteção para tomada, neutro fase e proteção indo até o ponto de luz e seguindo para as próximas lâmpadas. Desce a nossa fase para o primeiro interruptor paralelo, saem dois retornos que são ligados naquele interruptor intermediário lá de cima. Desse interruptor intermediário saem mais dois retornos que vão para o nosso último interruptor paralelo, e desse interruptor paralelo o terceiro retorno que volta até a nossa lâmpada. Então, esse é o esquema que a gente vai utilizar numa planta baixa, quando nós quisermos fazer o acionamento utilizando os interruptores intermediários. E aqui também não é digamos, um desenho que a gente vai fazer, né, no projeto elétrico, mas para a gente fazer ter um entendimento ainda maior, né, aqui eu estou acionando duas lâmpadas, tá, utilizando dois interruptores paralelos, que são esses dois aqui, e dois interruptores intermediários. Então, o que nós fizemos foi adicionar aqui, né, mais um interruptor intermediário, tá? E aí, como é que nós fazemos? Tá? Além disso, a gente tem aqui uma tomada sendo acionada também. Então, a gente tem um quadro de distribuição. Chegando a esse quadro de distribuição, neutro, fase e proteção, né, fazendo aquelas ligações nos disjuntores, nos barramentos. Nós saímos daqui desse quadro com neutro, fase e proteção. Né, aqui eu tenho uma tomada 127, nesse caso, tá? Então, neutro, fase e proteção, ligando o nosso quadro, o circuito 2 até a tomada, que está aqui embaixo desse quadro. E aí nós vamos para a ligação aqui agora dos nossos interruptores para acionar as lâmpadas. Tá? Então, neutro, fase, terra, subindo aqui pela parede e chegando até o primeiro ponto. Né? Observe que nesse ponto eu já tenho aqui o meu primeiro interruptor paralelo, e também tenho o meu primeiro interruptor intermediário. Sem problemas, Daniele, fica à vontade. E aí, pessoal, então vem aqui, olha, desse primeiro ponto eu desço com a fase até o nosso interruptor paralelo, e aí eu tenho que levar agora dois retornos para o meu próximo interruptor, que é o interruptor intermediário. Então, desço com a fase até o interruptor paralelo, e aí tem aqui dois retornos descendo até o nosso primeiro interruptor intermediário. Estão aqui na cor preta. Desse interruptor intermediário, eu vou levar dois retornos para o próximo interruptor intermediário. Então, os dois retornos estão aqui, eles voltam para o ponto de luz, passam por esse eletroduto,
chegam até o próximo ponto de luz e descem aqui, nesse eletroduto, até o próximo interruptor intermediário. Aqui estão eles. E desse último interruptor intermediário, eu vou levar 2 retornos até o meu último interruptor three-way, que está aqui. Então, subo com esses 2 intermediários pelo mesmo eletroduto. Depois desse ponto de luz, eu desço por esse eletroduto até o nosso interruptor, o último interruptor paralelo, né? E desse interruptor aqui, né, onde eu liguei esses dois retornos, né, que vieram desse paralelo, eu saio com o meu retorno, que é o retorno que eu uso para poder acionar as lâmpadas, tá? Então aqui, subo com o meu retorno, ligo ele nessa lâmpada, e como eu quero acionar as 2 lâmpadas juntos, né, eu passo com esse retorno por esse trecho também, para dizer que eu quero ligar tanto essa quanto essa lâmpada aqui. Então esse retorno ele vai ser emendado nesse ponto, vou ligá-lo a essa lâmpada, e aqui na extremidade final dele conecto ele a essa lâmpada. Além disso, eu tenho meu condutor neutro, que subiu por aqui, né, que vai ser ligado nessa lâmpada, que vai passar por esse trecho de eletroduto, que vai ser ligado nessa lâmpada, e depois segue por esse eletroduto, para o restante da casa, assim como a fase e o condutor de proteção também. Então aqui não é difícil, né, mas vocês percebem a quantidade de fios que já estão envolvidos para fazer esse acionamento, que seria, igual eu comentei, né, no caso de um hotel, por exemplo, onde eu tenho um corredor ou um saguão com 4 portas e eu quero acionar as lâmpadas daquele corredor ou daquela sala com 4 interruptores, né, um interruptor posicionado em cada uma das portas, tá? De novo, vale um comentário que é muito mais barato fazer com sensor de presença, né? Mas também é possível, né, em alguns lugares, vocês vão ver, sendo realizado com a utilização dos interruptores paralelos combinados com interruptores intermediários. Posso seguir aqui, gente? Bom, a mesma ligação ali anterior, agora sim, né, o que a gente vai utilizar mesmo, né, que é fazendo a representação em planta baixa. Né? Então, nós temos o quadro de distribuição sendo ligado até a tomada baixa, que é essa tomadinha que está aqui, né, por um eletroduto subterrâneo, passando nele neutro, fase terra, do circuito 2, aqui, sem problema algum. Aí agora, do quadro de distribuição, nós temos aqui neutro, fase terra, chegando até esse ponto, passando por esse eletroduto aqui, né, indo para um outro cômodo, passando por aqui, e seguindo para o outro cômodo também. E nós temos a ligação dos interruptores com a lâmpada, né? Então, desse ponto, desce a fase para o primeiro interruptor paralelo, saem 2 retornos, esses 2 retornos passam por aqui e descem para o primeiro interruptor intermediário, depois desse primeiro interruptor intermediário, saem 2 retornos que sobem até o ponto de iluminação, passam por esse trecho de eletroduto no teto, descem por esse eletroduto até o nosso último interruptor intermediário, e desse último intermediário saem mais 2 retornos que sobem até o teto e descem até o nosso último interruptor paralelo, saindo deste um retorno, que está aqui na cor amarela, que vai ser ligado a essa lâmpada, né, onde é feita uma emenda nele, e vai passar por esse trecho de eletroduto até ser ligado à última lâmpada. E aí, dessa forma, desse ponto, nós conseguimos ligar simultaneamente ou desligar ambas as lâmpadas. Beleza, pessoal? Então, para a gente finalizar aqui, né, só um comentário, né, que a gente fez ali com 4 interruptores, né, mas eu posso utilizar aqui 5, 10, 20 interruptores conforme a nossa necessidade, sempre observando que a instalação de interruptores intermediários representa no mínimo 4 condutores de retorno em cada eletroduto que liga os interruptores paralelos aos intermediários e os intermediários entre eles, né? Ou seja, tem sempre um consumo considerável de condutores para fazer esse tipo de instalação. Então, basta vocês ligar aqui os interruptores, né, no esquema multifilar, né, só ligar a esquerda com direito, né, e você tem o seu circuito construído. E aqui mesmo esquema unifilar, que nós vimos lá em cima, né, fase até esse ponto, desce para o primeiro paralelo, saem 2 retornos para o primeiro intermediário, desses 2 retornos que vão para o segundo intermediário, 2 retornos para o segundo intermediário, desse 2 retornos até o paralelo, e do paralelo, o último paralelo, um retorno que liga essa e essa lâmpada.
Pessoal, essa é a nossa unidade 4, tá? Se ninguém tem nenhuma dúvida, a nossa aula termina aqui. Fiquem à vontade para perguntar, pessoal. Qualquer coisa, inclusive se vocês lembrarem alguma dúvida da lista aí, pode ficar à vontade, tá, gente? Pra mim tá tranquilo. Bom, pessoal, Tô então, de boa também. obrigado. Como ninguém tem nenhuma dúvida por enquanto, a gente termina a nossa aula aqui hoje, tá? Lembrando novamente aí da lista de exercícios, quem ainda não entregou, faça favor de entregar. Quem puder me ajudar, galera, manda no grupo da turma de vocês, acho que vocês têm um grupo no WhatsApp, lembrando, né? Fala lá que eu pedi para lembrar que hoje é o dia para enviar a nossa lista 2, tá? E qualquer dúvida, podem perguntar lá no fórum ou perguntar na próxima aula, beleza, galera? Então, vou parar aqui a nossa gravação. Tchauzinho para vocês. A gente se encontra de... Pode perguntar, alguém ia perguntar alguma coisa? Aqui é Daniele. E aí, A Daniele? minha nota da lista 1 não saiu. Ué, Daniele. Eu vou finalizar o vídeo aqui, aí eu vejo com você a nota, tudo bem? Tá. Que aí eu vou publicar aqui só para não aparecer no vídeo que está gravado. Bom, pessoal, aí você fica um pouquinho então, Daniele. Pessoal, obrigado então pela presença de vocês. Então, até segunda que vem na nossa aula de projetos elétricos. Um abraço, galera.